Cara, se tem algo que é certo nesse próximo draft da NFL, é que o Fernando Mendonça será a primeira escolha geral. Tem dúvida em relação a isso. É o melhor prospecto na posição de quarterback e o dono da primeira escolha é o Raiders, né, que clama por um quarterback há muito tempo. Então, é óbvio que ele vai ser a primeira escolha geral, né, o quarterback de Indiana, que foi campeão do college, campeão do Heisman, vai ser a primeira escolha geral. Só que algo que não é tão certo assim é quais outros quarterbacks serão selecionados na primeira rodada. Para muita gente, só o Fernando Mendonça tem nota de primeira rodada entre os quarterbacks dessa classe. Eu discordo, tá? Apesar de não ser uma classe tão sexy assim de quarterbacks, digamos assim, é uma classe que tem alguns nomes interessantes, tem alguns nomes promissores. Claro que, né, o Mendonça ele é o que mais se destaca. O Dante Moore, que acabou retirando o seu nome do draft, ele seria o segundo melhor, ele claramente teria nota de primeira rodada, só que ele acabou querendo ficar mais um ano no college, vai jogar mais um ano lá em Oregon. Ele, obviamente, seria um outro quarterback de nota de primeira rodada, mas mesmo sem o Dante Moore, eu consigo ver pelo menos mais 2 quarterbacks com nota de primeira rodada. Um com nota de início de primeira rodada, inclusive eu acho que ele vai ser a segunda escolha geral, né? Até pela necessidade que o Jets tem de quarterback. E outro com nota mais pro final de primeira rodada. Final de primeira rodada, começo de segunda, né? Vamos cravar assim. E aí nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esses outros quarterbacks. Quero falar sobre os outros quarterbacks dessa classe não chamados Fernando Mendonça e não chamados também Dante Moore. Então vamos aqui por um ranking dos 5 melhores quarterbacks dessa classe do draft, que não se chamam Fernando Mendonça e que não se chamam Dante Moore. E uma outra coisa, tá? Muita gente tá achando que só vai ter 1 ou 2 quarterbacks sendo selecionados na primeira rodada. Galera, se lembrem de uma coisa. O prospecto pode ter nota de segunda rodada, mas se o time precisa muito de alguém pra posição, existe o artifício do reach. E tem muito time precisando de quarterback. Las Vegas precisa de quarterback, Jets precisa de quarterback, Cleveland Browns. Você acha que Cleveland tá satisfeito com Shadow Sanders e Dylan Gabriel? Eu não acho. Eu acho que existe um mundo onde Cleveland vai de quarterback, tá? Eu não duvido de Pittsburgh ir de quarterback, é que aí Pittsburgh pode pegar mais tarde. Mas talvez para garantir já o nome que interesse, Pittsburgh pode pegar na primeira rodada. Porque o Aaron Rodgers, ninguém sabe o que vai ser do Aaron Rodgers. Se ele vai se aposentar, se ele vai jogar mais um ano. Então pode ser que Pittsburgh queira pegar quarterback. Pode ser que Miami queira garantir o seu quarterback já na primeira rodada. Por quê? Porque o Tua foi pro banco. Eu não acho que o Tua vai voltar a ser titular de Miami. Pelo menos não nessa próxima temporada. E aí pode ser que Miami, por querer já fazer essa transição, queira pegar um quarterback mais cedo, já para garantir. Então, eu concordo que a gente não tem tantos quarterbacks assim com nota de primeira rodada. Mas não vai me surpreender se a gente tiver pelo menos uns 3 quarterbacks sendo selecionados na primeira rodada, tá? Não vai me surpreender em nada. Mas enfim, já enrolei demais, vamos aqui pro principal do vídeo, que é a análise dos melhores quarterbacks da classe que não se chamam Fernando Mendonça. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos começar essa bagaça. Vamos lá, começando aqui esse nosso ranking, e aí eu vou começar de uma forma diferente, né? Normalmente a galera começa o ranking do pior pro melhor. Eu vou do contrário, eu vou pro melhor e vamos aos poucos descendo um pouquinho o nível. Pra mim, o melhor quarterback dessa classe, não chamado Fernando Mendonça, é o Ty Simpson de Alabama. Cara, o Ty Simpson é um quarterback bem seguro, tá? É um quarterback que tem ali uma noção, uma presença no pocket que chama a atenção, né, se tratando de um jogador tão jovem e com pouca experiência como titular, né, cara? O Ty Simpson, ele só foi titular 1 ano no college. Inclusive, isso é algo que muita gente usa como ponto negativo. E, de fato, pode ser visto, sim, como ponto negativo, né? Um quarterback com mais rodagem, com mais tempo de titular, normalmente é um quarterback mais seguro. Só que o Ty Simpson, ele tem características tão positivas, que eu acho que isso acaba compensando a falta de experiência dele como titular, né? Como eu falei, ele tem uma presença no pocket muito boa. Uma coisa que eu gosto muito no Ty Simpson, e você vê isso claramente no tape dele, é a capacidade que ele tem de manipular as defesas com o olho. Um quarterback que faz muito isso na NFL é o Matt Stafford. O Matt Stafford faz muito isso, ele manipula a defesa, ele
sabe? Ele engana a defesa só com o olho. O Ty Simpson faz isso também, né? É algo que eu gosto bastante. É um quarterback que executa basicamente todos os passes necessários. O braço dele não é tão forte, mas ele consegue atacar em profundidade também quando necessário. É um quarterback que improvisa bem, ele tem ali um improviso interessante. Inclusive, eu acho que ele improvisa melhor até do que o Fernando Mendonça, tá? O Fernando Mendonça é um quarterback muito de sistema, de seguir o plano de jogo. O Ty Simpson, ele consegue fugir um pouquinho mais do plano de jogo. Inclusive, dos 30 touchdowns que ele conseguiu nessa temporada, 7 vieram de jogadas onde ele teve que sair do pocket. Então ele consegue resolver ali no improviso, ele consegue achar soluções quando a jogada principal quebra. De vez em quando, ele segura muito a bola. Isso é um problema. Às vezes ele quer estender demais a jogada e aí acaba, né, tomando sec, cometendo fumble, alguma coisa do tipo. Então às vezes ele tende a estender muito a jogada, tá? Um ponto para se atentar no Ty Simpson, além dessa questão dele segurar muita bola, é a propensão que ele tem a lesões, né? Nesse ano, o Ty Simpson ele sofreu muito com lesões, né? Ele teve hérnia de disco, ele teve uma bursite no cotovelo, ele teve um problema ali com um medicamento que ele tomou que acabou inflamando o estômago dele, sabe? Ele sofreu muito com lesões nesse ano e talvez isso seja um problema, né, no decorrer da carreira dele. Tomara que não seja, tomara que tenha sido só um ano azarado dele, mas é algo pra ficar de olho. Inclusive, isso que pode ser visto como ponto negativo, também dá pra ser visto como ponto positivo, porque mesmo com todos esses problemas, cara, ele conseguiu entregar, né, 28 touchdowns em 2025, lançou pra 28 touchdowns em 2025. Pô, então, lida bem com a adversidade. Tá aí. Eu ia colocar como ponto negativo, virou ponto positivo. Virou ponto positivo pro menino Ty Simpson. Ah, só pra deixar claro, contra a Indiana, na derrota, né, dele nos playoffs pro Fernando Mendonça, ele fraturou uma costela, tá? Só pra pontuar que teve outra lesão ainda. Bizarro. Mas enfim, cara, eu gosto do Ty Simpson. Pra mim, ele é o segundo melhor quarterback dessa classe. Acho que ele vai ser escolhido pelo Jets. É o meu palpite. E ele tem nota de primeira rodada. Ele claramente tem nota de primeira rodada. Agora, os outros que eu vou falar, alguns podem não ter nota de primeira rodada, mas, igual eu falei, pode ser que eles sejam selecionados na primeira rodada pela necessidade que os times têm de jogadores da posição. Seguindo aqui, vamos de Trinidad Chambliss, né? O Trinidad Chambliss de Ole Miss, ele é um caso interessante, porque pode ser que ele não esteja nesse draft. Né, ele tá tentando ali um recurso com a NCAA para ele ter mais um ano no college. A NCAA inicialmente negou o pedido dele, negou esse ano extra, o que obrigaria ele a entrar nessa classe de draft. Mas ainda tá rolando esse imbróglio, até o momento da gravação desse vídeo ainda não tivemos uma resolução. Então eu vou tratar o Trinidad Chambliss como se ele estivesse nessa classe. E estando nessa classe, e aí eu sei que eu posso ser minoria aqui, muitos vão discordar de mim, mas eu enxergo ele como um prospecto de primeira rodada. Por quê? Porque ele tem um potencial como passador que me impressiona. Eu sei que ele é meio baixinho, tá? Inclusive a comparação que a galera faz dele é com o Russell Wilson, principalmente pela questão dele ser um pouco baixo. Ele tem 1,83, se não me engano. Salvo engano, ele tem 1,83, então ele não é dos quarterbacks mais altos que a gente tem. Mas mesmo ele não tendo a altura como uma virtude, como por exemplo o Fernando Mendonça tem e tal, ele compensa muito bem, né? Com uma qualidade no passe impressionante. É um passador nato. Talvez ele seja o melhor passador puro dessa classe. É um passador incrível. Tem o artifício da corrida. Consegue resolver com as pernas. Por isso que vem a comparação também com o Russell Wilson. Ele terminou 2025, cara, com 3.937 jardas de passe e 30 touchdowns, mano. E é importante pontuar que ele não começou a temporada como titular. Em 13 jogos como titular, ele lançou para mais de 300 jardas em 8 deles, cara. A capacidade de executar jogadas explosivas que ele tem, cara, poucos quarterbacks dessa classe, para não dizer nenhum, tem a mesma capacidade que ele. Tem uma mecânica muito bonita, solta a bola rápido, tem um movimento muito bom, é preciso pra caramba. Cara, eu acho ele um passador incrível. Pra mim, ele é o melhor passador da classe. E por ele ter a corrida como uma das suas armas, né, por ele ter uma mobilidade muito boa, ele acaba deixando a defesa sempre preocupada, né? Ele é o famoso quarterback
two-way, que consegue ser uma ameaça das duas formas, né? Passando e correndo. É outro quarterback que improvisa bem, que consegue achar soluções fora do esquema do time, né? Um quarterback que, quando a jogada quebra, consegue resolver uma corrida, consegue passar bem em movimento. Ele somou nessa temporada mais de 500 jardas terrestres e 8 touchdowns corridos, então ele tem essa capacidade de improviso. Só que por ele ser tão bom improvisando, por ele conseguir sair bem do esquema, de vez em quando ele acaba exagerando nisso. De vez em quando ele força uma jogada que não precisa forçar, sabe? Às vezes ele procura muito highlight e isso acaba às vezes dando errado, acaba ocasionando num turnover, ocasionando numa perda de jardas, num passe errado que, se ele tivesse escolhido uma opção mais segura, ele poderia ter, né, mantido o time em campo. Então, ele é bom improvisando, só que de vez em quando ele quer improvisar demais, né? Ele tem que aprender a dosar melhor esse showtime moment dele, né? Muita gente pode achar arriscado apostar nele na primeira rodada, muito por conta dessa questão de falta de experiência mesmo, né? Seria bom pra ele ficar mais um ano na NCAA. Só que como talvez ele não vá conseguir, ele vai pro draft com a experiência, que é uma experiência pouca. Então pode ser que os times tenham um certo receio em draftar ele por conta disso. Mas olhando pro potencial que ele tem, eu apostaria nele na primeira rodada. Eu apostaria nele no fim da primeira rodada. Ou se eu fosse um time que precisasse muito de um quarterback, se eu tivesse uma incerteza muito grande na posição de quarterback, talvez o Miami Dolphins, eu iria no Trindade, cara. Porque ele tem um teto que eu acho muito bom. Talvez eu goste mais dele do que a maioria. Mas eu gosto muito do moleque. E pra mim, depois do Ty Simpson, ele é o melhor quarterback da classe, tirando o Mendoza. O meu terceiro nesse ranking é o Carson Beck de Miami. E a partir de agora a gente vai ver alguns quarterbacks que tem um ponto negativo em comum, que é a temporada passada ter sido melhor do que a passada, né? O Carson Beck é um desses, né? O 2024 do Carson Beck foi absurdo. Teve mais de 70% de aproveitamento nos passes, lançou para mais de 3.900 jardas, conectou 24 touchdowns. Cara, ele jogou muito lá em Georgia. Só que aí, o ano seguinte dele, né, não foi lá dos melhores. Ele teve uma queda de rendimento grande e terminou, né, com uma lesão gravíssima, né, uma ruptura do ligamento colateral ulnar, né, no cotovelo direito. E aí a temporada dele acabou sendo bem decepcionante. Aí o que ele fez? Decidiu mudar de ares. Foi para Miami, foi lá para ser titular e ele teve um ano bom. Pior do que o 2024, mas ainda assim teve um ano muito bom em Miami, inclusive sendo finalista do college, né? E aí vamos lá, vamos falar sobre os pontos positivos do Carson Beck. Primeiramente, ele é um quarterback que antecipa bem a marcação adversária, né? Ele consegue ler bem a defesa, tem uma leitura pré-snap muito boa. Ele vai bem contra a zona, ele vai bem contra a marcação individual. Então é um quarterback que faz um bom trabalho, né, de leitura, de escaneamento de campo. É um quarterback que sabe gerenciar bem o tempo, sabe cadenciar bem o jogo. Só que tem um ponto também. Quando o pocket tá limpinho, quando ele tem tempo para pensar, para escanear o campo, cara, ele vai muito bem, ele toma ótimas decisões. Quando o pocket colapsa, ele costuma dar uma espalhada na farofa. Nessa temporada lá em Miami, ele teve uma taxa de pressão de apenas 17,1%. Foi a menor no college football. Ele teve quase 3 segundos de média de tempo ali para lançar a bola, o que é bastante, coisa que ele não vai ter na NFL. Ele não vai ter esse tempo todo para tomar decisões. Então, assim, quando tudo tá lindo, ele performa bem. O problema é quando as coisas dão ali quando as coisas dão errado, ele tem que improvisar. Ele não é bom improvisando. Ele é um quarterback de sistema. Ele é um quarterback, ele é o famoso câmbio automático. Quando tudo tá bonitinho, ele vai bem, ele resolve. Agora, quando as coisas dão ali uma colapsada, já dá ABO. Então, assim, cara, ele é um quarterback que pra mim não tem nota de primeira rodada. Pra mim ele tem nota de segunda rodada, de fim de segunda rodada. Eu não arriscaria uma primeira rodada no Carson Beck, tá? Mas é um quarterback que, se bem lapidado e caindo no contexto certo, ele pode dar certo. Ele pode dar certo, porque ele tem um bom passe, ele tem um bom escaneamento de campo, tem uma boa leitura. Se ele cair num time que tem uma boa linha ofensiva, que tem um bom jogo terrestre,
ele pode dar certo. Ele pode dar certo na NFL. Meu terceiro nome aqui é o Cade Klubnik, de Clemson. Outro que teve um 2024 melhor do que 2025. Depois de ter uma temporada de 3.649 jardas e 36 touchdowns, ele deu uma bela de uma regredida nesse último ano. Tanto passando como correndo com a bola, ele não foi tão bem como foi no ano anterior. Faltou consistência, a leitura dele pós-snap foi problemática, sua tomada de decisão foi problemática, mas ele ainda mostrou ferramentas que, se bem lapidadas, pode fazer dele um bom quarterback na NFL. É um quarterback que tem um bom braço, é um quarterback que joga muito bem em play action, tá? Joga muito bem em play action. Então ele tem coisa ali, entendeu? Tem coisa ali. Só que, velho, ele tem algumas... Ele é um cara muito inconsistente. Quando é pressionado, ele costuma ir bem mal. Ele teve uma taxa de conversão de apenas 48,5% de passes sob pressão na temporada. A mecânica dele fica toda porca quando ele é pressionado. Então, assim, com play action rodando bonitinho, ele funciona. Ele funciona. Quando as coisas não dão certo, aí ele esparrama o amendoim. Aí a coisa fica difícil. Então, assim, cara, caindo num contexto favorável, onde ele tenha tempo de aprender, onde ele tenha tempo para amadurecer, pode ser que daqui uns 2, 3 aninhos ele se torne um bom quarterback. Hoje ele é uma aposta muito arriscada, é um quarterback muito errático, o processamento de jogo dele, cara, deixa bastante a desejar, mas ele tem um bom braço, tem uma capacidade atlética interessante, igual eu falei, tem coisa ali nele, mas vai precisar de um tempo maior para ser lapidado. Para mim, ele tem nota de, cara, assim, é um cara para terceiro dia de draft, sacou? É um cara para terceiro dia, não é um cara para primeiro e talvez de fim de segundo dia para começo de terceiro dia. Acho que esse é o range do clube. E para encerrar, eu vou de Garrett Nussmeier, de LSU. Outro que teve uma última temporada pior do que a anterior, né? Na anterior, cara, ele teve uma temporada de mais de 4.000 jardas e 29 touchdowns. Jogou pra caramba. Nessa última, cara, ele caiu demais de produção, né? Inclusive, né, foi banco em alguns jogos. Então é um quarterback que, velho, é difícil confiar, tá? É difícil confiar no Nussmeier. Ele tem um bom braço, ele faz os lançamentos necessários, tem um bom time, tem um bom ritmo. Em sistemas de passes curtos, né, famoso West Coast, ele vai bem, mas assim, fisicamente ele não impressiona. No máximo ele é mediano em atributos físicos e a presença dele no pocket não existe. Não existe. Toma péssimas decisões quando é pressionado. Lançando em profundidade, ele não vai tão bem. De vez em quando ele encaixa alguns bons passes em profundidade, mas o forte dele é passe curto. É passes em curto. Ele é um quarterback muito errático, ele tem falhas gritantes no jogo dele. Por isso que, pra mim, ele é quarterback, velho, pra fim de terceiro dia de draft. O time que selecionar o Nussmeier no segundo dia já vai ter cometido um reach, porque ele tem muitas falhas no jogo dele, cara, mas muito. Pois bem, pessoal, pra mim esses são os melhores quarterbacks da classe não chamados Fernando Mendonça. Igual eu falei, cara, é uma classe que não brilha aos olhos, é uma classe de quarterbacks, né, que não brilha aos olhos, mas tem ali alguns nomezinhos que podem dar certo. Pra mim, os dois melhores, fora o Fernando Mendonça, e que eu vejo de fato podendo se tornar titulares na NFL e terem uma boa carreira, é o Ty Simpson e o Trinidad. Pra mim, os dois eu consigo ver os dois dando certo na NFL. Os outros, o Carson Beck, dependendo de onde ele cair, também. Agora, esses últimos dois, o menino Nussmeier e o Klubnik, aí esses dois, cara, vai me surpreender muito se eles virarem titulares sólidos na NFL. Eu acho que os dois podem virar bons reservas. Agora, titular, eu vejo o Fernando Mendonça, obviamente, Ty Simpson, Trinidad e o Carson Beck, dependendo de onde ele cair. Esses eu vejo sendo titulares. Os outros dois, pouco menos. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Ninguém achou que o Brock Purdy seria titular quando ele foi draftado. Ninguém achou isso. E virou o que virou, né? Chegou no Super Bowl, sendo importante. Então, assim,
talvez algum desses aí surpreenda e se torne o próximo Brock Purdy. Mas olhando pro que eles entregaram até hoje, né, olhando pra amostragem pré-draft, eu realmente vejo dessa classe 3 nomes claros virando titulares bons. Simpson, Mendoza, Trinidad, Chambliss. Tem que ver se o Trinidad vai pra esse draft, se ele vai conseguir o ano extra. Mas aparentemente ele não vai conseguir o ano extra, então ele vai ter que ir pro draft. E igual eu falei, pelo potencial dele como passador e como corredor, eu acho que valeria a pena apostar nele na primeira rodada. Vamos ver o que vai acontecer. Até lá, eu vou falar bastante ainda sobre prospectos. Eu vou começar a explorar outras posições fora os quarterbacks, né? Vamos dar uma passada geral, né, na molecada. Vai ter mock draft, enfim. Bastante coisa vai sair aqui no canal sobre o draft da NFL. Em breve vai começar também a sair conteúdo sobre o draft da NBA, então fiquem ligados. Draft vai reinar aqui no canal nessas próximas semanas, galera. Vai reinar. Então, já garante a sua inscrição, já deixa o like aí, se não deixou, comenta. E é isso, galera. Obrigado pela audiência, tamo junto, beijo e tchau.